Olá, queridos amigos! Estamos aqui aproveitando esse espaço que a USA Intermunicipal de Cotia está oferecendo para reduzirmos um pouquinho do distanciamento social, nos sentindo mais próximos uns dos outros, ainda que virtualmente, e através do Evangelho de Jesus, refletirmos como que tem sido a nossa posição diante dos desafios que a vida tem nos oferecido. Então, nós iniciamos agradecendo a oportunidade e rogando ao nosso Pai que nos envolva em seu amor, em sua luz, e que através desse Evangelho nós tenhamos os nossos medos, incertezas, angústias combatidos e a fé renovada nos ensinos de Jesus. E para a nossa reflexão de hoje, para o nosso evangelho de hoje, eu trouxe aqui uma das bem-aventuranças que a gente encontra lá no Sermão do Monte, descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é a bem-aventurança da pacificação. Então, no decorrer do discurso, Jesus diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." E é natural que Jesus utilizasse uma linguagem propícia à época, de modo que bem-aventurança significa felicidade, felicidade suprema, glória. Então Jesus está dizendo: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que significa pacificação? Pacificador. Pacificação é promover a paz. De modo que um pacificador é todo aquele que, diante de um conflito, promove a paz, restabelece a paz, mostra novos caminhos para aquela situação conflituosa. Esse é um pacificador, que é um pouquinho diferente da bem-aventurança que Jesus relata um pouco antes, quando ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra, que está direcionando a felicidade para aquelas pessoas que têm a mansidão, que são calmas, que são serenas, que são pacientes, quer dizer, que diante de um conflito não reagem de uma forma violenta. Esse seria esse manso que Jesus se refere, que se difere do pacificador, que ele não simplesmente tem uma posição de serenidade, de paciência, mas ele vai além e pacifica o conflito. Ele restabelece a paz diante daquela situação que está sendo oferecida. Então esse é um pacificador. E na história da humanidade, nós temos vários exemplos de pessoas pacificadoras, tanto é que até existe um prêmio que é concedido anualmente e globalmente para aquelas pessoas que se destacam por promover a paz ou por restabelecer a paz. Mas nós sabemos que o maior exemplo que temos é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e aqueles que seguirem a Jesus não andarão em trevas. E por Ele ser o nosso modelo e guia, é em Jesus que nós temos que nos inspirar. É em Jesus que nós temos que buscar a forma de conduta para as nossas vidas. E muito embora Jesus tivesse discursos de uma profundidade espiritual muito grande, de modo que ele falava para uma multidão, mas ele conseguia falar individualmente em cada coração, o verdadeiro destaque de Jesus é porque ele nos ensinava através dos exemplos. Jesus dava exemplo, vivia tudo aquilo que ele falava. E por isso que ele é, de fato, o nosso guia, o nosso mestre. Então, se nós observarmos no apostolado de Jesus, existem diversas situações em que ele agiu como um pacificador, tal qual ele relata na bem-aventurança dos pacificadores. Nós encontramos diversos exemplos de Jesus nessa condição.
E talvez aí a que a gente mais conheça, talvez aquela que todos nós já ouvimos falar, é aquela situação da mulher adúltera, quando nos é narrado que Jesus estava ali num recinto e trazem a ele uma mulher que havia sido pega em adultério, e as leis da época diziam que aquele que fosse pego em adultério deveriam ser apedrejados até a morte. E aquelas pessoas levam aquela mulher a Jesus, levam um conflito para Jesus. Na verdade, o intuito deles era testar Jesus, porque eles queriam saber, né, se aquele homem de amor, aquele homem que falava de amor, se ele ia negar ali uma das leis mosaicas. Então era um teste a Jesus. Mas Jesus, com a sua grandiosidade espiritual, ele diz, né, as pessoas ali ao redor, já com as pedras na mão, prontas para apedrejar aquela mulher, Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, ele diz que aqueles que nunca tivessem pecado, que atirassem a primeira pedra, e pouco a pouco, um a um, vai deixando ali as pedras, dos mais velhos até os mais novos, e quando Jesus olha, já não tem mais ninguém. E naquele momento, Jesus pacifica aquele conflito. Jesus promove a paz, de modo que todos vão embora, e a mulher adúltera aí tem uma chance de um recomeço, que a gente sabe aí como é que se encerra o diálogo, né? E agora o que está acontecendo? Nesse momento, a gente vive uma situação que está atingindo praticamente o mundo todo, né? Independente da posição política, da situação econômica, da posição geográfica, da questão étnica, a gente está diante de um conflito mundial, de um desafio mundial que atinge a todos de uma forma indistintiva, de uma forma igualitária, nos mostrando o quanto a nossa fragilidade da vida material, nos mostrando que nós somos todos iguais diante da fragilidade da vida corpórea. E se nós estamos passando por um desafio coletivo, é necessário um enfrentamento coletivo. No entanto, o que nós temos observado, especialmente aqui no Brasil? Como é que as pessoas estão se portando diante desse desafio coletivo que a vida está nos oferecendo de uma forma igualitária? Como é que a gente observa que as pessoas têm se comportado? Infelizmente, não tem sido incomum a gente notar aqui no Brasil politizaram um vírus, né? E cada vez mais a gente nota em todos os campos discurso de ódio, as pessoas nas redes sociais verbalmente se ofendendo, um grande desrespeito à liberdade de pensamento do outro, as pessoas em todos os campos, desde o mais alto até o mais baixo, as pessoas incitando ódio, as pessoas gratuitamente ofendendo, ameaçando virtualmente, hostilizando as pessoas na rua, porque não pensam como aquele ou porque gostaria que pensasse de uma forma diferente. Nós temos observado que a humanidade está agindo de uma forma totalmente contrária daquela que Jesus nos ensinou, né? Semeando ódio, semeando a separação, nós já estamos num momento delicado de incerteza, porque a verdade é que todo mundo, na verdade, ninguém sabe muito como conduzir as coisas, né? Nós estamos num momento de insegurança e ao invés de haver uma união, as pessoas estão cada vez se separando mais, causando mais pânico, mais medo e disseminando ódio assim, de uma forma desmedida, e o que a gente nota totalmente desnecessária e contrária ao ensinamento de Jesus, de pacificador, né?
A gente observa que esse momento, de fato, Deus precisa de soldados, Deus está clamando por soldados, mas soldados da paz, soldados que promovam a paz, que levem a mensagem de esperança, que levem a mensagem de confiança, de comunhão com Deus. E isso está um pouco que se perdendo nesse momento que a gente está enfrentando. E o que a gente nota, na verdade, num primeiro momento, é nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, é que não tem como, ninguém pode pacificar o outro se não tiver pacificado consigo mesmo. Não dá, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a gente pode dizer que a paz, ela tem 2 níveis, 2 estágios. E o primeiro é a paz consigo, a paz interior. Então, quando a gente pensa na paz interior, a gente retoma o ensinamento de Jesus. Por que que Jesus era capaz de pacificar um conflito? Porque ele não permitia que a ação do outro tirasse a paz dele. Ele estava tão seguro diante de si, de quem ele era, e dessa comunhão que ele tinha com Deus, e da certeza da justiça e da bondade de Deus em todas as relações, que o que o outro fazia não tirava a paz de Jesus. E por não tirar a paz de Jesus, ele era capaz de dar aquela paz aos outros que ainda estavam perdendo a sua paz diante dos conflitos e dos desafios da vida. E aí a gente tem que se perguntar por que a gente está permitindo que o outro tire a nossa paz, né? Que o outro tire de nós a nossa tranquilidade, a nossa certeza da imortalidade da alma, a nossa confiança em Deus, porque sabemos que Ele é um Pai de justiça e de amor. Então, quando a gente fala no primeiro estágio que é a paz conosco, a paz interior, é a hora do não desespero, é a hora da gente acalmar o nosso coração, é a hora de relembrarmos Jesus nos dizendo: não temais ao pequeno rebanho, ao Pai agradou dar-lhes o reino. Então é hora da gente olhar para dentro de nós, retomar a serenidade, a confiança no Pai. É hora de colocarmos em prova tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo dos tempos. São tempos difíceis, são tempos de incertezas, de insegurança? São, mas se a gente acessar o nosso espírito imortal, se a gente acessar dentro de nós e construir essa paz interior de que tudo está sob o comando de Deus, de que nós não estamos jogados ao léu e que Deus é um Deus de amor e que não está nos abandonando e de que o que estamos vivendo vai passar. E certamente nós vamos sair disso tudo muito melhores e mais fortalecidos. Essa paz interior a gente vai buscar sem desespero, não temendo, confiando no Pai, relembrando que nós somos espíritos imortais. E como tal, quantas situações de calamidade pública será que nós já enfrentamos enquanto espíritos imortais? Quantas situações de pandemias, epidemias, pestes, guerras, combates, batalhas? Quantas situações dessa natureza nós já não enfrentamos enquanto espíritos imortais? E por mais que a gente não se recorde, em razão do esquecimento do passado, tudo que foi vivido está registrado no nosso espírito. E se a gente buscar no nosso interior, a gente vai ter a certeza de que nós já passamos por situações equivalentes e estamos aqui recontando e refazendo a nossa história, para que isso nos traga essa paz interior de não desespero, para que nós não nos envolvamos nessa situação de conflito sem perder a nossa paz e auxiliando nesse processo de disseminação de ódio, de disseminação de conflito, de raiva, de hostilização.
A hora para a gente encontrar essa paz interior é de mantermos a nossa mente vigilante, para o nosso padrão vibratório não cair, para que a gente se mantenha conectado com Deus, com o nosso Pai de amor. E, obviamente, haverão momentos em que a gente vai estar se sentindo mais vulnerável, né? Então, são nesses momentos que a gente deve se socorrer à oração sincera, nos socorrermos ao Evangelho de Jesus, a leituras edificantes, aos amigos, aqueles amigos que a gente sabe que vai nos auxiliar com uma palavra de bom ânimo, de serenidade, de confiança, porque nem todo dia a gente vai conseguir acessar essa paz interior que Jesus nos recomenda, né? E esse seria o primeiro estágio, a gente tentar manter a paz dentro de nós, a paz para conosco, para daí a gente passar para o segundo estágio e nos tornarmos pacificadores de outros. Então, o segundo estágio é a paz para com o próximo, e ninguém aqui objetiva, o Espiritismo não objetiva que ninguém ganhe qualquer prêmio mundial, ou seja reconhecido mundialmente, não é isso, mas é promover a paz daquelas pessoas que estão ao nosso lado. No momento em que a gente conseguir estabelecer essa paz interior de confiança em Deus, de acessar o nosso espírito imortal e as leis que estão dentro de nós, de segurança nos desígnios do Pai, nós teremos condições de pacificar os outros, começando por aqueles que estão mais próximos de nós. Então, vamos pacificar os conflitos dentro da nossa casa, porque é natural que estejamos preocupados, especialmente com as questões do mundo terreno, né? Das contas no final do mês que tem que pagar, os empregados que precisam ser pagos da empresa, ou o emprego se vai ser mantido. Então é natural que em dado momento o nosso companheiro ou a nossa companheira esteja ali mais fragilizado e perdendo a sua paz em razão dessas interferências do mundo material, que são legítimas, mas que não devem fazer com que percamos o nosso equilíbrio espiritual. Então, se a gente estiver bem, a gente pode levar paz para os nossos maridos, as nossas esposas, para os nossos filhos, que dado momento já se encontram numa situação difícil por estar privado do convívio com seus amiguinhos da escola, dos professores. Então, se estivermos em paz, vamos levar a paz para os nossos filhos, aproveitando esse momento de estarmos mais presentes, né? Presentes na vida deles aí o dia todo dia, levando aí essa paz para os nossos vizinhos que estejam numa condição maior aí de desespero, de politizar algo que não deve ser politizado, porque o momento exige de nós união, exige de nós um enfrentamento coletivo com serenidade, com amor, com responsabilidade. Estando em paz, nós pacificamos as nossas redes sociais, promovendo mensagens de amor, mensagens de confiança, de bom ânimo, distribuindo aí o amor para que renove a fé dessas pessoas que não estão conseguindo seguir os ensinamentos de Jesus diante desse conflito coletivo. Então, o nosso objetivo, o nosso evangelho de hoje nos faz refletir se nós estamos sendo pacificadores, porque é alcançando a pacificação que nós seremos felizes. É alcançando a pacificação que nós seremos chamados filhos de Deus. Então, que nós consigamos refletir de como tem sido a nossa postura diante de tudo isso que está acontecendo e buscando no nosso dia a dia a nossa paz interior, que a gente se pacifique para depois a gente conseguir pacificar aqueles que estão à nossa volta, nos esforçando para seguir Jesus, nos esforçando para seguir o Mestre, porque a verdadeira
O verdadeiro espírita vai ser reconhecido pelo esforço que fizer, o verdadeiro seguidor de Jesus. Então, nos esforcemos para vivenciar o Evangelho. Agora é a hora de fazermos, contando sempre uns com os outros. Nós estamos aqui da Casa Espírita para auxiliá-los e Jesus o tempo todo. Então, o Evangelho de hoje é esse, para que a gente promova a paz, sem desânimo, com a confiança em Deus. E para encerrar, eu trouxe aqui a oração de São Francisco de Assis, que eu acredito que conclua bem esse ensinamento que Jesus nos convida lá no Sermão do Monte. Então, é dito assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procurei mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um abraço virtual a todos. Que fiquemos todos com a paz de Jesus e muito em breve nós vamos nos reencontrar.